Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia a todos. Vou tentar ser breve numa explanação rápida aqui. Atos 6 diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve a murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, dentre vós, irmãos, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Nós sabemos que os apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, foram instruídos pelo Mestre em como pregar, como dar testemunho, como andar, como servir, principalmente. E eles se tornaram a referência para a igreja nestas questões. Nós vamos observar nos dias atuais, tanto nos dias atuais quanto nos dias bíblicos de Atos, que discípulos sempre aparecem, sempre surgem discípulos, novos discípulos. Eu falo discípulos entre aspas, porque o verdadeiro discípulo não é somente aquele que prega, mas aquele que serve. E a gente vai perceber uma coisa aqui: crescendo o número de discípulos. Discípulos fala daqueles que são iguais ao mestre, imitadores do mestre. Crescendo o número de discípulos, houve murmuração. Por quê? Porque alguns estavam sendo esquecidos. Aqui cresce o número de discípulos. Aqueles que estavam sendo esquecidos é porque não estavam sendo servidos, ajudados em diversos tipos de serviço, porque eram de um grupo seleto. E aí a gente pode ir por esse caminho rapidamente, vai. A gente quer servir alguns, mas outros não, porque não fazem parte do grupo, não fazem parte deste povo aqui. Aquele povo é um povo diferente, mas esse povo aqui... Mas cresce-se o número de discípulos que quer pregar, que quer estar em evidência, mas servir. E isso é visto no verso número 2. E os 12, os apóstolos, convocando a multidão de discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Eles foram os primeiros a ser chamados para servir, pregar e fazer tudo aquilo que Jesus orientou a fazer. Só que eles estavam sendo impedidos de pregar em algum determinado ponto, porque isso é visto no texto, porque estavam tendo que servir as mesas. E os outros discípulos, e isso é um fato, isso é claro, querem pregar, mas servir a mesa não. Por isso que a igreja vai de mal a pior, de mal a pior. Corrupção, avareza, ambição, ganância, cobiça, inveja, uma desgraça. Um lugar que deveria ser um lugar de paz, comunhão, de auxílio, de ajuda, de servir, está se tornando um lugar de guerra, de disputa. Quem é melhor, quem tem mais membros. Está igual aqui, ó, muito discípulo, mas discípulo inútil que não serve. E aí os sacerdotes, os apóstolos estão tendo que descer dos altares de onde pregam a palavra da verdade para servir, porque aqueles que também deveriam servir não querem servir, querem os holofotes, os microfones, os aplausos. Muita culpa disso é culpa de sacerdote, que passa a mão na cabeça desses rebeldes. Aí a gente precisa orar a Deus, porque eles dizem assim, ó, os apóstolos: nós perseveraremos na oração. Primeiro começa pela oração, e também no ministério da palavra. Perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A gente vê que discípulos aqui, a gente encontra isso, é fácil, é possível identificar isso no texto. Querem pregar, mas não fala que os discípulos iriam orar, que os discípulos iriam servir. Eles queriam pregar, queriam estar em evidência,
Mas servir, culpa de sacerdote. Usar um termo bem chulo aqui, que dá muito boi, muita moral, pra gente que dá um bom dízimo, pra gente que massageia o ego, pra gente hipócrita e mentirosa que está em cima de púlpito. Muita moral. Deus vai cobrar isso um dia. Ah, vai. Ah, vai. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Eu não me vendo. Eu não me vendo. Eu não sou bajulador de gente assim. Esses pseudo-discípulos que só querem pregar, não querem servir. Mas aí o bonito é que eles precisam eleger homens cheios do Espírito Santo, boa reputação. E boa reputação não começa pelo que os de fora veem, começa pela própria esposa. O que a esposa fala do marido em casa. Boa reputação, porque não adianta ter boa reputação lá fora, precisa ter boa reputação dentro de casa, com os filhos e com a esposa. Cheios do Espírito Santo, sabedoria, cheio de discípulo em cima de altar que não tem sabedoria nenhuma, mas porque dá bom dízimo, porque é bajulador, puxa saco, né? Tá lá. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. A igreja precisa acordar. A igreja precisa voltar a funcionar como no início. Chega. É tempo de despertar. É tempo de voltar. Como diz Apocalipse. Volta às primeiras obras. Lembre, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Que Deus tenha misericórdia da igreja, de nós. Voltemos enquanto ainda é tempo. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.